Gente, nós estamos no lugar do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Eu quero ler o texto em Mateus, capítulo 5, que fala exatamente o que Jesus estava falando, mas o local, foi esse local, não sei aqui, mas foi nessa região aqui que o Senhor ministrou essa palavra. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Amém? O Mar da Galileia lá, ó. Show. Show. Bonito, hein? Top. Ô Deus bom. Que Jesus pisou aqui. Pisou aqui. E depois ele continuou em cima da água. Só olha o nível do Mar da Galileia, ele baixou, não sei o que, Dona Elisete, você lembra o nível da água, como 3, 5 anos atrás, e agora baixou muito. Se alegra aí no Deus do céu. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Comeremos o melhor dessa terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Receba a tua bênção. Receba ele. Naninha. Tava tão bonito aqui, esculhambou o negócio. Mama, acorda, rapaz. Cai no reggae, velho. Marca engoliu a estaca, bora, Marco, bora. Tá dançando a música da estaca. Carne duro do mulher. Ah, já, tá querendo passar. E você também vai dançar. Acabou. Na hora que eu ia botar pra quebrar. האחרון שם עם הכחול? אוקיי, כי הוא קצת נראה לי מוכר. אוקיי, בנדירה דו ברזיל. ויבה ברזיל. ויבה! ויבה ישראל! ויבה! הללויה! País tropical. Aleluia, todo mundo de pé.
Gente, quero deixar mais um texto para você. Nós estamos num lugar onde foram feitos muitos milagres por Jesus. Aqui aconteceu muitas coisas tremendas pelo Senhor. E esse texto que eu vou ler está em João capítulo 21. Eu quero só deixar um versículo. Aqui Jesus ele já tinha partido. E depois ele se apresenta aos seus discípulos. E João capítulo 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao romper da manhã, Jesus apresentou na praia. Todavia, os seus discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe Jesus, pois: filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, a rede, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui dos peixes que agora apanhastes. Vamos adorar metade hebraico, metade português. Hebraico é língua de Jesus. Amém? Yeshua HaMashiach.
Esperando para dançar. Nós entramos agora, nós chamamos cidade, Cafarnaum. Não é vila, não é fazenda, cidade. Por quê? Quando a pessoa descobrindo essa parte da cidade, ele descobrindo casas redor da sinagoga. E depois, ele calcula quantas pessoas podem morar cada casa. E a pessoa chegou para quase 1000 pessoas, 1000 habitantes nesse lugar. Porque quando nós falamos sobre vila, fazenda, isso 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, não é 1000. Aqui, Cafarnaum é a maior cidade no redor do Mar da Galileia, naquela época do Jesus, a época do Romano. Porque tem essa vila que nós chamamos Magdala, Tabaha, depois Cafarnaum, Betsaida, Corazim e Cose. E toda essa vila, aqui é cidade. Aqui tem também sinagoga. Essa sinagoga tem mais de 300 lugares para sentar. Essa é a maior sinagoga na época de Jesus também. Agora, como nós temos a informação que esse lugar é sinagoga, que esse lugar também é lugar dos judeus. Quando o pessoal descobrindo essa parte das casas e a sinagoga, eu falei que os judeus não podem desenhar, por exemplo, animais. E também no rosto da pessoa. Só frutas, flores, árvores e menorá, Hanukkah, shofar, arca da aliança, estrela do David. Tudo isso os judeus podem desenhar na sinagoga ou na casa. E todas as ruínas. Depois, quando nós vamos fazer uma volta, e você viu que todas as ruínas têm esse motivo dos judeus. Isso é porque a pessoa tem certeza que esse é o lugar dos judeus. Agora, tem outra indicação sobre a sinagoga, que é a sinagoga, não é mesquita, não é igreja, é sinagoga. Eu falei sobre o ritual do banho dos judeus na época de Jesus. Por exemplo, antes que a pessoa quer comer, antes que a pessoa quer ler a Bíblia ou escrever a Bíblia, e tem ritual do banho, que a pessoa fazer a purificação e depois ele pode comer e pode também ler a Bíblia. Aqui na sinagoga também tem essa parte. Aqui. Esse é porque nós temos toda a informação sobre as ruínas, sobre essa parte da sinagoga, essa dos judeus. Aqui tem também quando Jesus chegou para Cafarnaum e ele fez a milagre aqui, a milagre com a sogra de Pedro. E aqui tem a casa do Pedro. Lembra que essa história quando
ela quer entrar, mas tem multidão aqui, pessoas, que a pessoa precisa levantar ela e entra em cima do teto para casa. Essa era aqui, na casa do Pedro. Aqui o Jericó, aqui olha para atrás de você, essa montanha, ao lado à esquerda, tem um monastério e igreja, e hoje esse monastério e igreja pertence para o ortodoxo grego. Dentro desse complexo tem uma caverna. Essa caverna onde Jesus ficou 40 dias na caverna, que nós chamamos a Monte da Tentação. A Tentação. Agora, Jericó, olha para o lado à esquerda, tá bom? É a última esquerda. É a última esquerda. Os ortodoxos gregos, o último. Ortodoxo grego. Sim. Agora, Jericó, eu falei no ônibus que essa cidade é muito antiga, e também tem história na época da Bíblia, o Torá, na época do Josué. Quando Josué, ele atravessou o Rio Jordão com o povo de Israel, mas ele
E como ele conquistou Jericó? Naquela época não tem exército, mas Deus, ele mostrou para Josué como conquistar Jericó. E o que conquistar é só sacerdotes, que ele tocou no shofar, e ele andou, rodou 7 vezes redor das muralhas, e depois as muralhas caem. Esse que o Deus mostrou para o povo de Israel, que quando ele vai acreditar a fé dele, ele sempre fica com ele. Eu falei lá outro dia que até o Rio Jordão, o Deus sempre ficou e cuida e apoia o povo de Israel. No deserto, ele mostrou para ele milagres. No deserto, ele mandou a maná, a comida. E a pessoa não precisa trabalhar nada. Mas, quando ele atravessou o Rio Jordão, para essa terra prometida, a responsabilidade para o povo, ou para cada pessoa que entrou para essa terra. O que entraram só, lembra essa história, só 2 pessoas da geração do Egito, só Josué e Caleb. E toda a geração que sai do Egito morreu no deserto. E só a nova geração entra para a terra prometida. Sobre as águas, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora kashara kashara haba shageshua mashia aleluia. תודה רבה בזכות שלך כאן היום שפוך את הרוח שלך בנו. שפוך אותם היום במשכה חדשה, בחיים של מסירה ביום הבא. שיראה אותך ויפתח את העיניים שלו בשם ישוע המשיח. אמן.